Sou brasileiro, nascido em 1971 e pude ver a primeira grande inquietação do Brasil social-política nas campanhas das diretas, final dos anos 80, e também a Constituição de 88. A partir daí, comecei a compreender o que foi o período militar, me dedicando em estudos e acessando informações escondidas de toda a população brasileira. O trabalho da Arquidiocese de São Paulo, no livro Tortura Nunca Mais, foi decisivo para que eu tomasse uma posição de formação ainda adolescente, lutando contra as opressões e se posicionando totalmente contrário aos intuitos fascistas, as violências cometidas contra brasileiros pelo Estado, torturas, sequestros, assassinatos. Isso tinha que ser posto em reflexão por todos e tinha que ser punido os algozes. O Estado não registra de jeito nenhum autorização a quem quer que seja para matar, estuprar, torturar. E isso dá uma insegurança para que a gente viva a nossa juventude, nossa vida adulta, que a gente trace nossos planos, porque a qualquer momento a gente pode ser sequestrado pelo Estado e cumprir pena ou até morrer porque a gente pensa diferente ou porque a gente fala em filosofia numa sala de aula. Ao entrar na universidade, fui logo alertado pelos mais experientes que durante muitos anos, cada sala de aula havia um agente infiltrado, geralmente membros das Forças Armadas, do Serviço de Inteligência, que estavam ali justamente para identificar quais as pessoas que tinham um pensamento progressista, aquelas pessoas que estavam ainda defendendo um direito equânime para todos os brasileiros, que teve muita proeminência com as reformas propostas por João Goulart, reforma agrária, reformas do Estado e melhor distribuição de renda. Ora, vivenciar isso tudo sempre foi uma tensão grande, mas à medida que avançava as conquistas democráticas, a gente ia já tendo mais força para expressar nossos pontos de vista, dizer que pensamos diferente de uma política econômica, que não concordamos com o Estado autoritário nem com o sistema capitalista e que precisamos criar alternativas a isso que sejam alternativas humanistas, pacifistas. Isso era motivo de prisão, tortura, na época da ditadura. A poesia também era, a arte também era, quantos músicos, quantos artistas. E aí a gente entra no século XXI sem que a gente possa ter punido as pessoas que fizeram desse país um lugar de medo. Qualquer pessoa hoje de mais idade, de seus 70 anos, pouco mais, vai dizer o terror que era. Um estado de sítio em que ninguém podia andar nas ruas depois das 10 horas, era simplesmente abordado e, com alguma sorte, recebia ordem de retorno para casa ou teria que depor nos departamentos de tortura do Estado. Mas eu estou dizendo tudo isso porque os inimigos do Brasil, né, e do povo, porque essas pessoas que fizeram essa maldade, elas têm interesse em dinheiro, em poder, são inimigos do povo do Brasil, elas continuam aí. E também tiveram apoio de grandes empresas, assim como toda instituição fascista, todo instituto fascista, toda forma de opressão que se consolida no poder, eles têm apoio de grandes empresas e também de organismos internacionais. Das empresas brasileiras, das muitas que apoiaram a ditadura militar, uma delas continua ativa e é vista como uma grande referência no jornalismo brasileiro. É a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo comprovadamente emprestou seus carros de imprensa
para se cometer atos de violência do Estado, de tortura, de sequestro. Sabe-se também que cada redação de jornal, de rádio, tinha um agente pago, sem conhecer de comunicação, sem conhecer de jornalismo, de radialismo, pago para fiscalizar, para controlar, para censurar. Mas aí passou-se o tempo, estamos em democracia e ainda não foi visto a ação dessas empresas. Outros países, para consolidar o seu processo de retomada da democracia, puniram severamente pessoas e empresas que fizeram esses atos criminosos, que desvirtuaram a função do Estado. E a Folha de São Paulo continua aí, cada vez mais continua jogando contra o povo brasileiro, jogando contra o Brasil, defendendo seus interesses mesquinhos e de uma pequena elite que sempre tirou vantagem no sofrimento do povo brasileiro, na luta da sobrevivência, e eles que se consideram dono do Estado. Tem a Folha de São Paulo, assim como outras empresas, não só de comunicação, do sistema financeiro, da indústria, tem essas empresas como sendo associadas a seu intuito de dominar todo o potencial brasileiro. É uma minoria de 5% dos mais ricos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então a gente precisa discutir se o Brasil vai aceitar ainda a existência da Folha de São Paulo. Dignidade e decência tivesse pessoas de outras gerações que assumem uma empresa desse porte, de grande importância, diga-se, para o jornalismo brasileiro e mundial. Fariam autocrítica, dignidade e decência tivesse. Fariam autocrítica e registraria na história o seu conluio com a ditadura militar, que foi cúmplice de violências, sabe-se lá quais exatamente, mas estão entre mortes, assassinatos, torturas, sequestros. E a Folha de São Paulo nunca fez essa revisão e isso devia ser revisto. A bom termo, era necessário que a sociedade discutisse bastante e que se ventilasse a possibilidade de se encerrar essa empresa e que se estabeleça outra linha editorial, com outro formato, com outro nome, com outra proposta, dessa vez alinhada aos princípios reais do jornalismo, que é apoiar a República, a sociedade em suas demandas, é informar, é prestar utilidade pública e não agir contra o próprio povo. Então, a gente vive em 2023 com ecos ainda dos anos 60, dos anos 70, tendo empresas como a Folha de São Paulo agindo totalmente contra o interesse nacional. Como a gente vai solucionar essa equação?